Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Abram suas Bíblias para Jeremias capítulo 7, eu vou ler do verso 4 ao 12, e o tema deste devocional é heresias modernas. Vou ler e os irmãos acompanham em suas Bíblias. Jeremias capítulo 7, 4 a 12, diz assim a palavra do Senhor: Não depositeis a vossa confiança em discursos mentirosos que apenas alardeiam. Este é o templo do Senhor. Vinde para o templo do Senhor, ó templo do Eterno. Porquanto, se realmente corrigirdes as vossas atitudes e ações, e se de fato passardes a tratar uns aos outros com verdade e justiça, e se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão, o necessitado e a viúva, e não mais derramardes sangue inocente neste lugar, não correrdes atrás das divindades estrangeiras para a vossa própria destruição, então eu mesmo vos farei habitar neste lugar, a terra que concedi aos vossos antepassados desde a antiguidade e para sempre. Eis que vós vos fiais em palavras fraudulentas, que não têm o menor poder de ajudar a quem quer que seja. Imaginais vós que vos é lícito roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, ou por deuses falsos, queimar incenso a Baal e seguir as orientações de outras divindades que nem sequer conheceis, e depois simplesmente comparecer ao templo que leva o meu nome para fazer uma visita e pensar: viemos ao templo, agora estamos seguros. Ora, seguros para continuar com todas estas práticas abomináveis? Este templo onde meu nome é invocado será porventura que se tornou um covil de ladrões para vos reunirdes? Muito cuidado, eis que eu mesmo estou observando tudo isto, palavra do Senhor. Portanto, ide agora mesmo a Siló, o meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra ao meu nome, e vede que eu lhe fiz por causa da infidelidade de Israel, o meu povo. Heresias modernas. Hoje em dia também, como lá na época em Israel, há falsas esperanças religiosas. Há muitas teologias falsas sendo pregadas hoje em dia. Poderíamos dizer, teologia da prosperidade é uma delas, da confissão positiva. Muitos dizem: sou filho do dono do mundo, eu também sou dono. Isso é a teologia da prosperidade que eles pregam, que nós devemos vestir a melhor roupa, comer a melhor comida, andar nos melhores carros, porque somos filhos do dono do mundo. Ora, um dia desses vi um pastor na internet pregando e dizendo que Jesus andou num jumento na sua época, porque era a Ferrari da época, era um jumento. Que palhaçada, que falsa pregação é essa? Onde é que os reis daquela época andavam? Em jumentos? Ora, sabe o que Jesus disse? Mateus capítulo 11, a partir verso 11: em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior que João, o Batista, mas aquele que é o menor no reino é maior do que ele. Ou seja, Jesus disse que entre os nascidos de mulher, nenhum chegou a ter a postura, o tamanho, a fé como João. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior que João. Agora, como era que João Batista, este filho do rei, andava? Vestido em traje simples de couro, sandálias de couro, e sua alimentação não era nem um banquete.
gafanhotos e mel silvestre. Então, isso é uma teologia falsa, que todo crente, que todo filho de Deus tem que andar em prosperidade. Deus nos prometeu sustentar com tudo aquilo que nós necessitamos para a vida. Ele não prometeu dar riquezas. Ele não prometeu que todos os dias nós poderíamos nos banquetearmos. Não, essa não é uma promessa. O próprio Senhor Jesus andou se banqueteando e morando em palácio? Não, era alguém humilde. Um homem humilde, e ele mostrou isso lá em João capítulo 13, a partir do verso 12, quando lavou os pés dos seus discípulos. Ele disse assim, ora, verso 14, eu sou o Senhor e mestre, e vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos deixei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus, que andou com toda humildade, nos aconselhando também, nos ordenando, aliás, que tivéssemos e andássemos com humildade. Segundo ponto, eles dizem, Deus perdoa, não preciso me santificar. Ora, Deus é perdão, Deus é amor. Isso, irmão, é abuso da graça de Deus e libertinagem. Em Romanos 6:1, Paulo disse, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos nele? Ou seja, Deus perdoa sim. Deus, o Senhor Jesus, com o seu sacrifício, já perdoou todos os meus pecados passados, presentes e futuros. Mas isso não quer dizer que eu posso abusar da graça de Deus. O crente não tem prazer e não vai viver pecando, diz lá em 1 João. E o terceiro ponto dessas teologias falsas que são pregadas por aí hoje em dia é: Deus quer obediência, vou cumprir a lei. Isso é legalismo religioso. Legalismo religioso não salva ninguém. Romanos capítulo 11, verso 6, mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Por quê? O que Israel busca, isto é, não alcançou. Mas os eleitos alcançaram e os outros foram endurecidos. Legalismo religioso não salva ninguém. Tem pessoas hoje pregando o legalismo. Você precisa fazer isso, 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 isso. Você não faça isso, isso. E isso acaba com a graça. Isso barateia a graça de Deus. Nós somos salvos pela graça. Nós não precisamos estar presos a este legalismo. Um dia desses também, que um pastor aí na internet, eu creio que muitos irmãos viram e até comentaram, dizendo, não tome café, tomar café é pecado, é vício, quem toma café está perdido. Já pensou nisso? Outro dizendo, outro pastor, presidente de uma grande denominação aqui no Brasil, que quando Jesus vier buscar a sua igreja, quem tiver de short, não vai. Isso é legalismo, legalismo barato. Nós precisamos nos curar do legalismo, precisamos ir à Bíblia, a palavra de Deus, e tirar os ensinos. A conclusão, irmãos, e quero fazer aqui 4 aplicações. Fuja de uma religião de aparências. Se sua religião tem apenas aparência, apenas o externo, fuja dela. Fuja do legalismo que banaliza a graça de Deus. Fuja de uma religião que prega que sua salvação vem através daquilo que você faz ou deixa de fazer. Pois a palavra de Deus é clara que nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo. Agora, a graça que chegou à minha vida, ela muda a minha vida para que eu testemunhe da graça de Cristo. Seja guiado pela palavra de Deus, deixe que a Bíblia guie você. Não faça como os israelitas ali, que confiavam no templo, eles confiavam no templo, porque em Jerusalém estava o templo do Senhor, podiam viver de qualquer maneira, e aqui Deus descreve os pecados deles, dizendo que eles adulteravam, roubavam, assassinavam. E aqui em Jeremias está o versículo que Jesus cita. Este templo, verso 11, onde meu nome é invocado, será porventura que se tornou um covil de ladrões
de lá de onde Jesus expulsou os cambistas, os vendilhões do templo, exatamente citando que a casa do Pai, a casa do meu Pai não pode ser um covil de salteadores. Nós não podemos achar que porque vamos à igreja, vamos ao templo, frequentamos uma igreja, podemos viver de qualquer maneira. Lute pela santificação, por uma vida santa, uma vida de testemunho que glorifica a Deus. Que Deus lhe abençoe e que você seja um crente realmente que confie na graça de Deus e que pregue e transmita esta graça a outras pessoas. Que Deus lhe abençoe e que Deus lhe proteja. Oremos. Santo e eterno Deus, Pai amado, nos ajuda, Senhor, a tirar as ricas lições da Tua palavra, viver de maneira que Te agrade, ó Pai. Possamos deixar estas heresias passar ao largo. Muitas heresias são pregadas hoje, muitas falsas palavras, que nós possamos ter o conhecimento e o discernimento para seguir a Tua palavra. Protege, ó Pai, a Tua igreja, nos abençoa. Este é o nosso pedido, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.